Olá, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, na tua vida, no teu coração, no teu dia a dia. Graça significa favor imerecido, ou seja, o favorecimento de Deus quando alguém o escuta. O grande segredo é esse. Houve um momento em que o Senhor Deus lamentou profundamente, dentre os muitos momentos, na verdade, houve um momento que o lamento do Senhor Deus foi forte em relação ao seu povo não lhe ter dado ouvidos. Por quê? Porque caíram nos sofrimentos. Deus, ele sabe tudo, o Espírito de Deus sabe tudo. Queridos, aceitar a Jesus é chegar diante do Deus da criação. É receber o Deus Criador. É necessário que haja uma simplicidade no coração de crer exatamente como está escrito na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, ou seja, Deus falando. E não há ninguém que queira o melhor para a sua criação, senão o Criador. Deus como Pai. Então vamos a essa realidade. Nós vamos ouvir hoje coisas tremendas da parte de Deus e vamos aí nessas experiências, que o Senhor Deus nos traz e nos dá e até nos permite, vamos dizer assim, ter. Mas a grande realidade é que muitos dos sofrimentos poderiam ser evitados se as escolhas fossem outras. Ore comigo. Querido Deus, Pai Celestial, Senhor, chegamos à Tua presença e primeiramente para render graças. Pai, damos graças pelo Teu Filho amado, porque o Senhor enviou Jesus a este mundo, o Verbo que se fez carne, como diz o Evangelho de João, e o Verbo se fez carne. Pai, nós agradecemos, porque sabemos que Jesus Cristo, a Tua palavra, criou todas as coisas e veio ao mundo e se entregou em favor do ser humano. Como é feliz aquele que abre o coração, porque o Senhor ensina. E é tão gostoso sermos ensinados pelo Senhor. O Senhor só nos ensina o que é bom. E mais que isso, o Senhor nos capacita. Pois aquilo que nós não vemos, Senhor, do mundo invisível, é que vem todas as coisas. Como o Senhor diz, Pai, que a maldição sem causa não encontra pouso. Quantas escolhas erradas, quantos caminhos errados. E o Senhor dando liberdade a cada um. Pai, nós rendemos graças, porque o Senhor nos criou e criou todas as coisas, tudo de que precisamos. Mas tudo está no Senhor, tudo está na Tua palavra, tudo está com Jesus, a quem o Senhor entregou todas as coisas. Pai, nós agradecemos sim, pelo ar que respiramos, por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito, por toda a Tua criação, por todas as bênçãos recebidas. Pai, agradecemos pela Tua luz, que ilumina, Senhor, a nossa vida e pode iluminar os caminhos se nós fizermos as escolhas certas. Como disse o salmista, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Pai, nós agradecemos de todo o nosso coração, em Teu nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Muito bem. Então, queridos, a palavra de Deus, ela nos ensina tudo, ou quer nos ensinar. Mas como? Talvez você diga, mas a Bíblia não é um livro de palavras estáticas? Não, queridos. É Deus falando. E o Espírito de Deus nos observa. Ele diz, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir.
Olha, hoje foi o grande dia e é sempre às quartas-feiras temos a escola bíblica. É o dia em que estudamos a palavra de Deus para tudo que precisamos aqui nesta vida, como a vida eterna. Ou você não crê que existe uma vida eterna? A Bíblia apresenta. São escolhas. Você quer ver? Quando Jesus deixou os discípulos preparados para que continuassem o seu ministério de ensinamentos, de curas, de bênçãos. Jesus disse que pregassem o evangelho a toda criatura. Ou seja, sem acepção, sem exclusão. Todos devem ouvir, mas nem todos querem. É lamentável, queridos. Deus também não obriga. Você vê que o Espírito de Deus, ele envia Jesus a este mundo, o seu único filho, ele não obriga o ser humano a servi-lo. Agora, ele manda que se avise. Então, vamos a essa realidade. Você encontra isso no final do Evangelho de Marcos, no final do Evangelho de Mateus. Em Mateus, o Senhor disse aos discípulos, ide fazer discípulos. Ou seja, discípulos gerando discípulos, diz Jesus. Então, o segredo é abrir o coração para a palavra de Deus. Então, aqui a nossa igreja está de portas abertas diariamente. Temos, então, a escola bíblica às quartas-feiras, com a bênção de Deus para a família, sem dúvida alguma. Olha, quando uma pessoa se dedica a Deus, abre o seu coração, ele capacita, ele não só, ele ensina e ele capacita. E essa pessoa vai, então, agir no campo sobrenatural, ou seja, vai realmente ministrar as bênçãos. É tremendo. Tem que parar e ouvir. O negócio é parar e ouvir. Foi o grande erro de muitos que as Escrituras mostram. Quantos tiveram fracassos e perdas e até se perderam, porque não quiseram ouvir o que Deus falava. Vamos a essa realidade. Quais são os filhos que obedecem 100% aos seus pais? Tem sempre alguma coisa, meu pai não sabe o que está falando. Meu pai está velho. Minha mãe não conhece, não sabe o que é ser jovem nos nossos dias. Pois é. Eu contei ontem sobre uma jovem, não sei se você ontem ouviu ou assistiu, participou comigo, mas eu contei ontem sobre uma jovem que, uma filha única, se preparava para fazer o vestibular de medicina. Esse caso me chegou através de uma amiga da família, há muitos anos atrás. Mas essa amiga amicíssima dessa família, chegou muito angustiada até nós, querendo conforto no coração, uma paz. Você imagina os pais. Ela já estava de pijaminha, já se preparando para dormir, para passar o dia seguinte, o domingo, estudando o dia todo. Essa família não conhecia Jesus, não conhecia a palavra de Deus. Uma família boa, uma família que lutou pela filha, e a filha se preparando para fazer um vestibular de medicina. E o que aconteceu? Os amigos insistiram tanto que ela saísse com eles naquela noite. Os pais pediram que ela não saísse, pediram, conversaram, não adiantou nada, todos amargurados. Nem ela estava com vontade de ir. Mas a insistência dos amigos, ela resolveu atender aos amigos. E voltando na madrugada, numa chuva torrencial, um acidente, o carro capotou várias vezes e essa menina ficou morta na estrada. Então veja, Deus coloca diante do homem, do ser humano, as escolhas. Talvez você diga, mas ninguém sabia que ia acontecer o acidente. Sim, mas olha só. A palavra de Deus diz que do coração do homem procedem as saídas da vida.
Ela disse que não tinha vontade nenhuma de sair. A mãe sentiu angústia. O pai sentiu inquietação. Ninguém ali seguia Jesus. Mas não pode dizer que não houve assim um leve toque, um toque de Deus. Deus não proíbe. O ser humano faz o que quer. Você vê o que acontece nesse mundo. Pessoas matam, pessoas roubam, pessoas se prostituem. Imagina. O ser humano tem liberdade, mas as escolhas que fazem. Então, o Senhor Deus, ele lamentou o povo de Israel por diversos momentos, claro que não todos, nunca se pode generalizar, mas uma realidade. Você imagina um pai, vamos aqui aos nossos dias. Imagine um pai que se entrega à bebida, passa a ser dominado pelo vício, se torna prisioneiro do vício, escravo do vício, e gasta grande parte do que ganha, ou quase tudo, ou até tudo, vamos dizer assim, né? Como fazem muitos, na bebida, com os amigos, nas drogas, e família passando necessidade. Eu lembro de um senhor que chegou à nossa igreja, se converteu a Cristo, a Jesus, passou a ser um servo de Deus. Ele disse que ele se virava do avesso para brincar o carnaval do jeito que ele queria. E ele disse chorando, ele disse, hoje eu tenho vergonha do que eu fazia. Ele disse, olha, em cima da hora, o dinheiro não dava, eu queria sair pela escola, a ala escolheu uma fantasia mais cara, e ele disse, eu deixei de comprar leite para os meus filhos, eu deixei de pagar contas, fiquei todo endividado, peguei emprestado, todo atrapalhado. Ele disse, quando eu lembro do leite, da comida dos filhos, ele disse, foi eu para a avenida, numa alegria, numa euforia que eu mesmo não compreendia. Como é que eu podia estar alegre se os meus filhos estavam passando fome? Olha que sentimentos, olha o sentimento, olha a controvérsia. Veja bem. Aí ele disse, quando tudo passou, eu entrei num quadro de depressão. Foi ali que eu comecei a pensar na vida e o que eu fazia. Escolhas. Talvez você diga, mas o coração dele pedia. Mas a Bíblia explica que o coração é enganoso. O coração pode ser dominado por uma paixão que pode levar a uma desgraça. O coração pode ser tomado por uma euforia que faz entrar num caminho que vai levar lá na frente a grandes sofrimentos. Talvez nem tão lá na frente, mas logo ali. Então a palavra de Deus diz que há caminhos que ao homem parecem bons, mas ao final são caminhos de morte. Esse homem, ele teve esses momentos, ele parou e refletiu na vida dele. Ele pensou, por que eu faço isso? Eu não quero fazer, mas por que eu faço? Até que ele entendeu. A palavra de Deus diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus, do Espírito de Deus. Depois que começa a ouvir a palavra de Deus e quando recebe Jesus no coração, esse coração muda. A própria pessoa rejeita aquilo que vai trazer sofrimentos ou aquilo que está errado. Você imagina? Então esse senhor disse, eu gastava tudo, eu deixava de comprar a comida da casa, o leite dos filhos. Na última hora, se dava uma coisa nele, que ele tinha que sair com todo mundo e fazer
o que dentro dele pedia, clamava, ou seja, aquela vontade louca. Assim são pessoas nas drogas, no alcoolismo. Vamos lá. Sem falar em tantas outras coisas. Queridos, Deus existe. Ele é galardoador, ou seja, recompensador daqueles que o buscam. Mas tem de buscar. Tem de buscar. E buscar de coração. Não adianta com Deus ser uma coisa aparente. Ser um teatro de Bíblia na mão, cantoria, gospel, seja lá o que for. Não, queridos, não. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você tem um encontro com a palavra de Deus no seu coração, ou seja, quando tem um encontro com Jesus, que a palavra entra dentro do seu coração viva, e você realmente sente a presença de Deus, aí sim, você começa a fazer o que a palavra de Deus te diz. E com alegria, não tem nada forçado, não. Então Jesus diz de forma bem simples: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. As escolhas que nós fazemos. Houve um homem que foi até Jesus, era um doutor da lei, ele era um príncipe no meio do povo judeu, ou seja, homem de grande relevância, idade avançada, o que era de grande prestígio naquele tempo, os anciãos que aconselhavam os mais jovens, que decidiam situações como juízes. Então, ele foi até Jesus porque ele viu em Jesus uma sabedoria que ele não conseguiu contemplar em ninguém. Ele viu que Jesus tinha uma sabedoria totalmente diferente de toda a sabedoria que ele já conhecia, que ele mesmo tinha, que ele havia contemplado até ali. E ele foi até Jesus. Aí ele perguntou, ele disse assim para Jesus. Esse está no Evangelho de João, no capítulo 3. Ele disse assim. Eu vou ler aqui para você. Então diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, ou seja, mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Olha só. Olha o raciocínio deste homem, deste príncipe dos judeus. Pode um homem velho voltar ao ventre de sua mãe? Jesus falou do novo nascimento. Qual seria o novo nascimento? Jesus vai dizer. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A água é a palavra que lava e purifica. Ela sacia a sede e ela lava. Quando você começa a escutar Jesus, a palavra de Deus, ela vai trabalhando o seu ser. Por que aquele senhor de quem eu falei perdeu a vontade de usar o dinheiro dele, do sustento da família, para as coisas que ele queria, que lhe davam prazer somente a ele? Porque ele recebeu Jesus e passou a pensar mais na família e teve vontade de atender a família, de cuidar da família, mais do que satisfazer as vontades carnais. Que, na verdade, ele já não tinha mais, porque quando Deus vê sinceridade, Ele ajuda. Ele ajuda. É assim que pessoas
perdem as vontades de se alcoolizarem, de usarem qualquer outro objeto de vício, qualquer coisa, tá? Deus não age com violência não, queridos. Então, Jesus disse, é necessário nascer da água e do Espírito. Ele disse, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, o Espírito aqui é o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Significa que Deus vê a sinceridade daquela pessoa e Ele vai trabalhar o seu ser. Chama-se a isso transformação, conversão, libertação. Só Jesus pode fazer isso. E o Espírito Santo opera. Então, queridos, é a grande realidade. Escolhas. Muitos escutam a palavra de Deus. Sabem que tudo que está na Bíblia é verdadeiro. Mas não querem abandonar os seus prazeres, as suas vontades. Não é? Vamos cá entre nós. A grande realidade. Então, nós vamos agora a uma outra parte. Muito bem. Então, como falávamos lá no início, quantas escolhas que no início pareciam coisas boas. Quantas escolhas. E depois, então, ao final, o resultado só trouxe sofrimento. Então, nós falávamos sobre Nicodemos lá no início do nosso programa. Aquele mestre da lei, aquele príncipe dos judeus. E aí, ele foi então até Jesus, porque ele contemplou uma sabedoria em Jesus e o poder que Jesus tinha, que manifestou aqui na terra. E ele ficou assim maravilhado. Aí ele foi até Jesus. E ele foi para saber que coisas eram aquelas, que sabedoria era aquela que ele, sendo um doutor da lei, um príncipe dos judeus, ele não tinha. Um ancião consultado, respeitado, e a quem as pessoas consultavam. Enfim. E Jesus disse para ele, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. Entrar no reino de Deus, ou seja, fazer parte do poder celestial que Deus traz através de Jesus. Então, a água é a palavra e o Espírito Santo é Deus. Então, a palavra lava como águas que purificam. Falei daquele moço, não é, que gastava o dinheiro todo. Ele juntava tudo em razão dos seus desejos, principalmente o carnaval. Deixou os filhos com fome. A família, sem nada dentro de casa, se endividou todo. Ele disse, aquilo me dava prazer. Depois, entrava numa tristeza. E perguntava, por que eu faço isso? E até que ele procurou se libertar, ou seja, entrou na igreja, ouviu a palavra de Deus, aceitou Jesus e disse que aquelas vontades saíram. Ele disse, eu já não tenho nem vontade. As pessoas criticam, mas são as escolhas, queridos. Vamos orar. Muito bem, chegamos agora ao momento da oração. Queridos, bom, o que é necessário para que o Espírito de Deus venha e opere? A primeira coisa é abrir a porta, não é, que é o querer. É abrir o coração e desejar realmente, né, uma comunhão com Deus, um encontro com Jesus. Ele não invade a vida de ninguém. Tem de abrir o coração e recebê-lo. Mas vamos orar porque Ele escuta. Ore comigo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração.
Querido Deus, Pai Celestial, neste momento entramos em Tua presença em oração. Pai, crendo de todo o nosso coração, como está escrito. O Teu Espírito Santo está em toda parte. Mas sabemos que o Senhor examina o coração, o Senhor observa o nosso interior, o Senhor nos examina, e quando há sinceridade, o Senhor se agrada. Pois eu uno a minha fé com cada um que ora neste momento, porque certamente na sinceridade, Pai, o Senhor está sendo buscado. Vem agora, Senhor, para operar na vida de cada um dos Teus filhos, Teus servos, do Teu povo, de quem está clamando. E eu uno a minha fé, Senhor, com quem ora, alguém que estava com o coração amargurado, angustiado. Senhor, Pai, resultados que só trouxeram, que estão, Senhor, trazendo sofrimentos, plantações que não deveriam ter sido feitas, escolhas erradas, mas vem com a Tua paz. Vem tomar agora a Tua direção. O Senhor diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Pai, as brigas que resultaram no fim de um casamento, ninguém sabia calar a boca, as renúncias que não foram feitas, e daí tantas contendas. Quando o Senhor diz que a casa do justo é um lugar de paz, é morada de paz. Quando o Senhor manda, Senhor, que se ouça mais e se fale menos. Vem com a Tua paz, vem com a Tua bênção. Jesus, alguém que está enfermo, está pedindo a cura. Jesus, o Senhor dá saúde. Toca esse corpo agora, arranca essas dores, manifesta o Teu poder e nós assumimos o derramar do Teu Espírito e dizemos a todo mal que se afaste a força maligna que vai embora em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos os Teus cuidados, a Tua bênção, agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos. Então, a grande realidade, o Senhor Deus, Ele quer cuidar do seu povo, mas Ele não obriga ninguém a nada. Então, Ele nos chama a ouvir. Tem uma palavra em Isaías que Deus diz assim: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. O entendimento é, se você quiser e ouvir a Deus, Ele prepara os teus caminhos e Ele cuida da tua vida. Ele cuida de você. O meu abraço e até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.